Malditos para alguns, geniais para muitos, e a crítica literária, dois caras que sabem manipular a arte e o gosto das palavras. Na sequência, Douglas Diegues e Joca Terron, por eles mesmos. Douglas, Joca, queremos saber um pouquinho das suas vivências manuelinas. Manuel Barros, para mim, ele, como tantos outros, né, Manuel Bandeira também, João Cabral, Oswald de Andrade, são os nossos grandes antecessores. Sem todos esses antecessores, eu pelo menos não chegaria a fazer o que eu faço hoje. Então eu devo muito a esses antecessores, embora uma dívida muito honesta também, né? Porque eu sempre tratei de receber essa energia da influência deles de uma forma muito particular, né? Sempre tomando cuidado para não cair numa repetição de coisas que eles já haviam feito. Um dos meus antecessores é o Wilson Bueno, Sim. que fez o Mar Paraguaio, né? E coisa e tal, e me abriu os olhos para essas línguas da fronteira e me mostrou que é possível fazer uma literatura de humanidade usando essas línguas da fronteira. Então eu passei 10 anos quebrando o coco para descobrir como é que eu poderia chegar a fazer literatura usando as línguas da fronteira sem imitar o Wilson Bueno. Foi então que eu comecei a fazer os sonetos, né, de formato shakespeariano. Tem o italiano, o petrarquiano, o shakespeariano. Eu escolhi o modelo inglês, né, e passei a fazer esses sonetos de maneira até um pouco ansiosa, né, e mandei para o Glauco Matoso, que é o sujeito que mais entende de sonetos no mundo, creio eu, né? E também eu mostro o poeta que mais escreveu sonetos no mundo até agora. Ele escreveu mais de 5.500 sonetos. Brevemente receberá o Guinness, né? Pelos volumes de soneto que ele já conseguiu imprimir em livro, né? Então eu mandei para o Glauco e o Glauco me mandou uma resposta muito positiva, né? E fazendo um elogio, né? Dizendo que eu não tinha ainda nada publicado, mas que eu tinha muita coisa para publicar, né? E mandei também uma cópia ao Joca Terron, que tinha uma bela editora. Ontem, inclusive, em Foz do Iguaçu, eu ganhei o 7º dia do Valêncio Xavier, do livreiro lá da Cunda, que ainda tinha 7 exemplares desse livro raro do Valêncio Xavier, que ele editou, que é um gênio de Curitiba, também um antecessor que eu reverencio, né? Com vários antecessores que eu reverencio. Falar só do Manuel seria uma injustiça, né? Mas o Manuel também foi o mais importante, foi um estímulo muito presente na minha vida, né? Me recebia na sua casa, me convidava para almoçar, algumas vezes me recebeu com você, com o Albino, né? No final da vida já escancarou a porteira, né? A gente podia entrar com câmera, com gravador, com bloquinho de nota, com maquininha celular com câmera, né? Eu já não te revistava mais, né? Já não mandava você passar pela triagem básica, né? E tal, né? Deixava as pessoas entrarem com ferro, né? Ele não dizia que não gostava de falar para os ferros, né? E coisa e tal. Então ele, nesse sentido, foi muito generoso comigo e sempre me incentivou. E quando eu publiquei o primeiro livro e mandei para ele, que acabou sendo publicado em Curitiba, a editora do Joca faliu, né, Joca? Honrosamente. Foi em Curitiba? honrosamente, depois foi em Curitiba? Não, em São Paulo. Depois de uma bela trajetória, publicando gente incrível, como Manuel Carlos Caran, Glauco Matoso, Valêncio Xavier, enfim. Aí, esse livro acabou sendo publicado em Curitiba, foi considerado o primeiro livro de poesia em portunhol, porque eu não coloco o Guarani, né? Eu só uso o português. Pela Travessa dos Editores, né? Pela Travessa dos Editores de Curitiba. E quando eu mandei para o Manuel, ele me mandou uma carta em resposta muito generosa, né? Dizendo que, por fim, eu havia encontrado na minha voz que não era mais um poeta que estava experimentando, tentando, mas sim um poeta que já estava se realizando nessa língua, né? Então isso foi muito importante, né? Meio aquele vazio, né? Que você oferece a tua descoberta, né? Para o meio, né? E esse silêncio às vezes é um pouco constrangedor, né? E desestimulante. O Manuel rompeu esse silêncio e mandou esse livro para um amigo dele, jornalista da Folha de São Paulo, né?
que é o Rogério Eduardo Alves, que estudava a obra dele também. E em seguida o Rogério me procurou, viu o prefácio do Glauco Matoso, a orelha do Glauco, né, que o Glauco acabou escrevendo uma orelha desse livro, e apareceu uma matéria de uma página, uma folha ilustrada, que tornou o livro e o Portugal Selvagem bastante conhecido, muito mais do que eu, porque eu sou apenas um pretexto para que o Portugal Selvagem, esse espírito de línguas, né, se manifeste, entendeu? Legal. Sobre a escrita, Joca, como é o processo de escrever? Ninguém pensa, tem que escrever um livro. De onde vem a ideia para você? É a imitação da natureza? Não, decididamente não. Olha, de onde vêm os livros, né? Um tipo de... A literatura é uma espécie de lente de aumento, assim, que você usa. E a partir do momento que você adere a essa ferramenta, você não consegue mais enxergar o mundo sem desejar que ele seja ampliado, né? Você não consegue mais abandonar. Então é uma maneira de você... É uma lente, mas também é uma língua pessoal, particular, que cada escritor vai desenvolvendo ao longo da vida. Eu dou aulas também em oficinas e tal, e uma das... Assim como antes eu tive a minha pequena editora, a Ciência do Acidente, e eu já percebia isso, que a característica, o traço mais marcante, mais perceptível dos escritores é a sua vaidade. O escritor, ele imagina que no ato mesmo em que ele publicar um livro, vai se plasmar diante dele uma fila de leitores, e que mesmo publicando um livro, ele já é dono de algo, de uma linguagem pessoal, de um idioleto intransferível, de algo do gênero. E isso não é verdade. São pouquíssimos escritores que conseguem, como Manuel de Barros, criar uma geografia pessoal, um território, uma zona particular, privada, onde essa literatura que ele desenvolve trafega. E esse é o caminho mais difícil, é o papel do escritor, que é o papel de todo o trabalho de toda uma vida, né? Porém, é uma coisa que você, evidentemente, há privilegiados como Rimbaud, sei lá, que aos 19 anos já havia encerrado o seu trabalho, já tinha aposentado sua pena, né? Já não escrevia mais, escreveu toda a sua obra até os 19. Mas, em geral, os escritores, eles precisam amadurecer, e é um amadurecimento lento, quando isso é possível e quando lhes é permitido. Quem é que permite? A vida. Quando a vida lhes permite, quando a vida lhe dá uma alforria qualquer, vá ser gauche nessa vida, vá ser escritor, aí ele, enfim, ele mergulha, mas é um mergulho diário, permanente, ininterrupto. Não é fácil, não é uma coisa... Como é viver de literatura? É possível viver de literatura? Olha, se você tiver a sorte, né, de cair em graça de um bando de gente que começa a ler as coisas, né, ou se você for um mágico competente como Paulo Coelho, né, conseguir magnetizar uma manada impressionante de leitores, né, porque dizem que ele não escreve bem, né, mas ele tem algum poder, né, que talvez seja mágico, consegue magnetizar uma multidão incrível, e não só no Brasil, né, em várias partes do mundo, né? Vende livro como nem alguns padeiros de São Paulo conseguem vender, né? De maneira absurda, né? Aí sim você consegue ver literatura, mas a maioria dos escritores tem uma vida muito difícil, né? Eles não estão conseguindo viver de literatura. É muito difícil. O que salva o escritor brasileiro, eu percebo, são os convites para as palestras, participações em universidades. Muitos escritores, que eu acho uma coisa muito legal, são professores de escrita literária, digamos assim, né? Fazem oficinas, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande mesmo. Hoje a gente está recebendo o Marcelino Freire, que é um escritor excelente, né, e talentosíssimo também, dessa geração do Joca, geração dos anos 90, né, do Nelson de Oliveira, e Bressani e tantos outros, né? Então, aí sim ele consegue, digamos que, pagar as contas, né, e viver dignamente do seu trabalho, né? Mas só da venda de livros, eu acredito que é muito difícil.
Nem Manuel de Barros conseguia viver exclusivamente da venda de seus livros, sendo o poeta que mais vende livros de poesia no Brasil. Ele dependia muito, você sabe, da fazenda de gado, do Pantanal e tal, né? Que é de onde vinha a grana mesmo, né? E para dois jornalistas, dois escritores como vocês, para a gente encerrar hoje o Prosa e Segredos, Trump latino-americano, o que significa esse cara no poder para a literatura e para a poesia, para tudo isso? Olha, o Trump no poder faz parte desses fenômenos bizarros que a natureza disponibiliza, né? Como foi a ascensão de Hitler nos anos 30, 20, 30, 40, né? Como é a ascensão daquele líder coreano maluco, né? Que fica atirando bombas para o Japão, provocando todo mundo, tratando de, num estado absurdo de ira, né? Ir para o buraco e levar todo mundo junto. O estado de ira é basicamente esse, né? A gente fica com tanta raiva de tudo, né? Perde o tesão pela vida, pela humanidade, por tudo, e acaba entrando no estado de ira. Então ele faz parte, para mim, desses fenômenos naturais, né? Que acontecem de tempos em tempos e que acabam sendo como uma prova para a humanidade, né? Para a humanidade derrotá-lo com o seu poder, com a sua força numérica, né? Ou se submeter totalmente aos caprichos de um líder vaidoso, arrogante, desumano, sem sabedoria vital, né? Porque um homem sábio jamais faz, diz, se comporta daquela maneira, né? Aquele é tipo de um bufão totalmente embriagado com o poder, com o dinheiro, com essas forças, com essas ferramentas que ele, nesse momento da vida dele, está tendo o prazer, ou a sorte, ou o azar de manipular, né? Então eu percebo ele como um maluco, um espiroqueta, né? Que chegou ao poder e que pode causar muito problema ainda para a humanidade, o planeta Terra. Fechando, nós corremos esse risco no Brasil de ter um Trump aí? De acordo com os prognósticos, aí sim corremos, né? O mundo todo vive esse processo, essa corrida. Primeiro, a gente vive um momento trágico onde a democracia deixou de ser democracia, é só um nome, mais um cartaz pendurado na parede do que qualquer outra coisa. A gente passa por esse momento em que existe um predomínio global do neoliberalismo militarizado, que é algo além das expectativas e que é a verdadeira essa guerra insurdina e permanente que acontece no mundo, onde as pessoas são permanentemente escravizadas pela impossibilidade de viver e pelo trabalho cada vez pior pago. Nós vivemos um momento trágico, mas o mais trágico de todos esses aspectos da atual realidade é a ascensão da estupidez. Nunca fomos tantos estúpidos, tá certo? Reunidos neste planeta em forma de chuchu. Nunca fomos tantos estúpidos e, mais do que isso, nunca tantos estúpidos tiveram voz. Isso está nos levando a um ponto incongruente da história em que a voz do estúpido é a voz do predominante, não há mais bom senso, a sensatez foi enterrada. Vivemos um momento, uma coincidência particular também da perda de porta-vozes dissonantes, de vozes dissonantes, há uma desaparição dessas vozes. Então, esse aspecto trágico é justamente o fato de que a esperança aparentemente já não é mais a última que morre, talvez já esteja, inclusive, morta. A gente vai ficando por aqui. Hasta la vista, baby. Espero que tenham gostado.
Prosa e Segredos, com Bosco Martins, trazendo a memória e cultura digital do lado de cá de la fronteira.